Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um Up Líderes. E hoje nós estamos movimentando essa ferramenta para o meu canal pessoal e eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, ativar as notificações clicando no sininho e participando de tudo que será oferecido como conteúdo de empoderamento para a sua vida. Hoje eu quero falar sobre pendências. Pendências são situações, questões que não foram resolvidas, não foram concluídas, não foram finalizadas, situações que não foram solucionadas e que ao longo dos dias, meses e anos vão sendo acumuladas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre a nossa saúde física, saúde emocional. E porque não são resolvidas nem finalizadas, elas vão crescendo, vão ganhando força, vão ganhando influência e vão nos impedindo de viver a vida abundante que Deus preparou para cada um de nós. Viver a vida com pendências é como dirigir um carro com freio de mão puxado. Por mais que você acelere, por mais que você movimente o volante, você não consegue sair do lugar. Se sair, não sai na velocidade que deseja. E mesmo que saia em algum tipo de velocidade, você não consegue seguir na direção que quer. Ou seja, as pendências atrasam as nossas vidas, direciona as nossas vidas para um caminho que não é o caminho que nós sonhamos e desejamos e nos impedem de viver cada promessa e projeto que Deus tem para cada um de nós. E eu tenho certeza que conectado comigo aqui, existem muitas pessoas que têm pendências em suas vidas. Pendências na área financeira, no ministério, na espiritualidade, no casamento, nos relacionamentos, na saúde, em tantas outras áreas que fazem parte da nossa vida aqui na Terra. Mas para falar sobre esse assunto, eu quero que você abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, a partir do verso de número 1. E esse texto vai dizer assim: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos no livro da lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Até aqui, mas mantenha sua Bíblia aberta. Esse texto vai falar sobre o momento de transição do trono de Israel. Davi já havia reinado por muitos anos com poder, com autoridade, com inúmeras vitórias, inúmeros feitos sobrenaturais que fizeram com que ele terminasse a sua vida como um rei muito bem-sucedido e como um homem visto por Deus, como um homem segundo o seu coração. Sem dúvida alguma, Davi teve uma vida vitoriosa e muito poderosa. E no momento desse texto, ele está conversando com seu filho Salomão, que haveria de sucedê-lo no trono. E ele diz: olha, filho, eu vivi grandes vitórias, eu venci grandes desafios, eu fui um rei muito vitorioso, mas existem algumas questões que eu não resolvi, que se eu tivesse resolvido, eu poderia ter alcançado um patamar ainda maior. E como eu quero que você viva tudo aquilo que Deus preparou para você, eu vou compartilhar com você 3 pendências no meio do nosso povo que precisam ser resolvidas para que então você viva todo o potencial que Deus tem para você.
E no meio dessa conversa, Davi vai falar sobre essas 3 pendências. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesse momento. Como você pode resolver as pendências que estão em sua vida, para que então toda a força e potencial que Deus tem para você sejam destravados. Em primeiro lugar, você precisa de um autoexame sincero. Você precisa de um autoexame sincero. É impressionante a postura de Davi, porque ele havia reinado com vitória. Davi é visto como o maior dos reis de Israel. E ele poderia chegar no final da sua vida, diante do seu filho e dizer: olha aqui, filho, eu fui o cara. Eu venci todas as batalhas. Eu sou alguém segundo o coração de Deus. Tantas vitórias eu alcancei. Eu fui muito bem sucedido. O reino está aí, o trono está aí. Você só precisa cumprir com aquilo que eu já comecei. Mas ao invés dele fazer isso, ele diz: olha, filho, apesar de eu ter alcançado grandes vitórias, existem 3 pendências que eu não consegui resolver. E se você não resolver, você não terá a vida excelente e abundante que Deus tem para você durante esse trono, durante esse reinado. Queridos, Davi foi humilde. Ele fez um autoexame sincero. E sabe qual é a verdade, queridos? Muitas pessoas não resolvem suas pendências porque não reconhecem que elas são reais. Às vezes você não está reconhecendo uma pendência que você tem num relacionamento, uma pendência que você tem na família, pendências que você tem no ministério, situações que você não resolveu e que estão travando o teu crescimento ministerial, como por exemplo, algum membro da sua célula, algum líder que você lidera e que você pastoreia, alguma questão relacional no meio do seu ministério que você sabe que existe, mas que você não reconhece que é uma pendência que está atrapalhando o futuro do teu ministério, o sucesso do teu ministério, pendências na vida financeira, situações que você está jogando sempre para amanhã e nunca resolve, não busca um caminho de resolução, pendências na sua saúde física. Você já sabe que precisa cuidar da sua saúde, mas você tem hesitado, você tem evitado fazer um check-up, iniciar uma atividade física e tantas outras realidades. Às vezes na tua vida emocional já está muito claro que você está num período de desequilíbrio emocional e que você precisa de ajuda e você não tem buscado. De repente tem a ver com o teu discipulado. Você não procura o teu discipulador há muito tempo, ou você não procura os seus discípulos há muito tempo. Enfim, podem ser muitas outras realidades que configuram pendência na sua vida, que enquanto você não for honesto, sincero nesse autoexame, você não pode esperar que as promessas de Deus se cumpram sobre a sua vida. Faça um autoexame honesto. Segundo, você precisa ser corajoso. Nos versos 2 a 4, Davi diz assim: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Davi estava sendo muito claro com Salomão que resolver aquelas pendências não seria algo simples. Ele iria necessitar de coragem, de força. Ele iria necessitar de perseverança, de fé. Querido, você vai precisar de coragem, você vai precisar de perseverança para resolver essas pendências que talvez sejam reais sobre a sua vida. E sabe por que é necessário coragem? Porque provavelmente você vai ter que procurar pessoas que você não gostaria de procurar. Você talvez tenha que ir a lugares que você não gostaria de ir. Você talvez tenha que fazer coisas que você não gostaria de fazer. E por isso, você vai precisar de coragem. Davi foi direto com Salomão. Você precisa ser forte, você precisa ser homem, você precisa ser corajoso. Queridos, essas expressões que Davi usa foram as mesmas que Deus usou com Moisés e com Josué, quando os chamou para serem instrumentos de libertação do povo de Israel. Porque o desafio não era pequeno. O desafio, de fato, se configurava como um gigante.
como algo não tão simples assim de superar. Então Deus chega para Moisés, para Josué e agora chega para Salomão e diz: seja forte, seja corajoso. Você vai precisar sair da tua zona de conforto, tomado por um espírito de coragem, para procurar aquela pessoa que você não quer procurar, para ir até aquele lugar que você não quer ir, para fazer aquilo que você não quer fazer, mas que quando você fizer, sem dúvida alguma, vai soltar o freio de mão do carro da tua vida e vai te conduzir em velocidade na direção do destino de vitória que Deus tem para você. Mas existe o terceiro princípio: organize suas pendências em ordem de prioridade. Organize suas pendências em ordem de prioridade. Lá nos versículos 5 a 9, Davi vai falar das 3 pendências que ele começou a introduzir anteriormente. Ele fala de Joabe, ele fala dos filhos de Barzilai e ele fala de Simei. O que Davi está ensinando para a gente é que as nossas pendências precisam ser organizadas e colocadas numa ordem de prioridade. Sabe por quê, querido? Porque tem pendência que, se você não resolver hoje, você vai ter uma perda muito grande amanhã. Talvez daqui a algumas semanas, se você tentar resolver, você não vai conseguir, porque foram geradas perdas irreparáveis. Eu estou falando do teu casamento. Se você não resolver esse problema com seu cônjuge hoje, talvez amanhã ele possa ir embora. Talvez amanhã ele possa tomar uma decisão baseada no momento que vocês estão vivendo, que vai trazer muitos problemas para o teu casamento. Não somente ele, como você. A mesma coisa no seu ministério. Se você não procurar essa pessoa, se você não mudar esse comportamento, talvez quando você decidir fazer isso daqui a alguns dias, semanas ou meses, não haja mais tempo e você possa acabar retrocedendo de uma maneira muito profunda no teu ministério. Pode ser uma pendência na questão financeira, na questão de saúde, situações que, se hoje você não se movimentar para resolver, não adianta você tentar daqui a uma semana. Sabe por quê? Porque o estrago vai estar feito. E a perda já vai ser tão significativa que vai ser muito complicado de viver uma nova fase. E Davi separa em 3 grupos de pendências. A primeira é Joabe. Quem era Joabe? Joabe era sobrinho de Davi. Ele era comandante do exército de Davi. E por um tempo, Joabe foi muito leal a Davi. Mas depois de um tempo, Joabe matou 2 altos oficiais do exército de Davi. Joabe matou um dos filhos de Davi. E nesse período específico, Joabe se aliançou com outro filho de Davi que ele entendia que deveria ser o herdeiro do trono. Não era Salomão. Sabe quem é Joabe? Joabe é a pendência dentro da nossa própria casa. Uma pendência que está diariamente conosco ali. Diariamente. E que, se nós não matarmos agora, sabe o que vai acontecer? O estrago pode ser muito grande. Qual é a pendência que está dentro da tua casa, da tua parentela, da tua realidade? Abre o seu olho. Segunda pendência são os filhos de Barzilai. Barzilai foi um homem que abrigou Davi e seus homens quando eles estavam fugindo de Absalão. Ele os protegeu na sua casa, ele os alimentou, ele cuidou deles. E quando Davi estava saindo da casa, ele diz: Barzilai, eu preciso te abençoar, eu preciso retribuir o que você fez a mim. De alguma maneira, e Barzilai diz: olha, não precisa. Ele diz: não, eu quero te levar para morar no meu palácio, para comer da minha comida. E Barzilai diz: não precisa. Barzilai escolhe morrer em casa mesmo. Mas Davi ainda não havia retribuído aquela dívida de gratidão a Barzilai. Então, apesar dele ter morrido, a sua descendência estava viva. Então ele diz: olha, vai até os filhos de Barzilai, traz eles para morar no palácio, coloca eles para comerem à mesa do rei. Eles merecem ser tratados como se fossem da nossa própria família. Pastor, quem são os filhos de Barzilai na minha vida? São aqueles que têm te abençoado. São aqueles que têm te honrado. São aqueles que têm feito uma diferença muito positiva na tua vida, mas que você ainda não mostrou teu reconhecimento a essas pessoas.
pessoas que estão com você na tua empresa, que estão com você no teu ministério, pessoas que estão com você em contextos específicos da sua vida e que você ainda não reconheceu, ainda não demonstrou a devida honra que essas pessoas merecem. Que você possa hoje procurar essas pessoas e dar a devida honra. Sabe qual a maior honra que nós precisamos dar ao nosso Deus? Porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele tem nos dado com abundância. Será que você tem uma vida de gratidão a Deus? Será que você tem honrado a Ele, colocando os seus dons, talentos, a sua energia, os seus recursos à disposição do reino dEle? É dia de você honrar aqueles que têm te honrado e que têm te abençoado. Mas existe uma terceira pendência. Ele vai falar de Simei. Simei era descendente de Saul, que foi o último rei antes de Davi. E esse homem chamado Simei, ele estava sonhando em trazer de volta a linhagem de Saul ao trono. Então, ele trabalhava para derrubar Davi do trono. E esse homem amaldiçoou Davi. Só que Davi estava achando que essa maldição era resultado de alguns erros que ele havia cometido. E por isso ele perdoou Simei e disse que não iria matá-lo e nem mesmo a parentela dele. Só que por causa desse entendimento errado de Davi, esse homem estava criando um plano, estava se movendo para tentar levantar um grande motim dentro do reinado de Davi, uma rebelião para destituí-lo do trono. E Davi fala: Salomão, se esse homem continuar vivo, sabe o que vai acontecer? Ele vai te derrubar do trono. Você tem que matar Simei. Não deixe ele envelhecer. Simei representa pendências que já fazem parte da nossa vida há um bom tempo. Mas a gente não está resolvendo. E se a gente não resolver, uma hora essa pendência vai derrubar o nosso casamento, vai derrubar a nossa família, vai derrubar o nosso ministério, vai derrubar a nossa carreira, vai derrubar a nossa saúde física, vai derrubar a nossa vida espiritual, vai derrubar as nossas emoções. Então Davi fala: mata e não o deixe envelhecer. Irmão, você tem que matar algumas coisas hoje. Porque se você deixar envelhecer, sabe o que vai acontecer? O estrago vai ser tão grande que não haverá restituição e restauração. Isso é muito forte. Mas em último lugar, veja um tempo de crescimento e prosperidade sobre a sua vida. Olha o que diz o verso 12. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos de Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Queridos, isso é muito poderoso. O texto vai dizer que Salomão teve um reinado de sucesso, de vitória. Não foi um reinado cheio de problema, não foi um reinado que todo dia pensava que ele poderia ser derrubado do trono, que ele poderia perder a coroa. O texto vai dizer que o reinado dele foi firmemente estabelecido. Querido, só existe uma forma do teu ministério, do teu casamento, das tuas finanças, da tua carreira, das tuas emoções, da tua saúde física serem estabelecidas com firmeza. Sabe como? Se você decidir resolver as suas pendências. Que Deus te abençoe grandemente. Que você compartilhe essa palavra com pelo menos 20 pessoas. E que a glória do Senhor se estabeleça na tua vida, te capacitando para vencer e para resolver cada uma de suas pendências. No nome de Jesus. Amém.